Com o lançamento de Is This It no início dos anos 2000, os Strokes mudaram de vez as regras do jogo. Enquanto gravadoras no mundo todo buscavam por um novo salvador do rock, grupos de amigos inspirados pela banda nova-iorquina davam vida a novos projetos. Nesse processo, artistas que vinham se articulando há mais tempo saíram na frente, firmando contratos com gravadoras de grande ou médio porte e conquistando maior espaço na mídia especializada. Entre os nomes que saíram na frente estava o Bloc Party, grupo formado em 1999 na cidade de Londres e que fez o primeiro álbum de estúdio, Silent Alarm, disco que completa 20 anos de lançamento, uma das obras mais importantes da cena inglesa na virada do século. Amaury Terto, seja bem-vindo de volta ao nosso podcast. Eu já quero começar perguntando aqui como foi o seu primeiro contato com essa banda maravilhosa que garantiu boas dançadas pra gente lá na Fan House. Olá, Kleber. É um prazer enorme voltar aqui para o podcast que eu amo, consumo diariamente. Quase, né? Eu não lembro a primeira vez que eu ouvi o disco, mas eu lembro muito bem desse contexto, que foi no contexto da noite de São Paulo, ali nesse fervo indie que a gente viveu. E eu lembro que os hits, né, desse disco, que tocaram muito na pista, eles tocaram muito na pista. Então eram momentos de, assim, pura energia, tipo, pura diversão na pista de dança. E quando você parou pra ouvir esse disco, assim, na íntegra, o que você sentiu? Você lembra o que você sentiu a primeira vez? Cara, é uma coisa que eu tava refletindo, assim, quando, enfim, a gente combinou de falar sobre o disco. E é uma coisa que eu sinto até hoje, que é euforia. É um disco que você ouve, você fica impactado pela orquestração ali das coisas que estão sendo tocadas. Tem ali momentos de maior leveza ou introspecção, mas o que você sente, assim, no geral, que fica marcado depois de uma audição é essa euforia. Então, eu lembro de ter sentido isso, e hoje, se eu colocar, dar o play aqui, eu vou sentir novamente. E é uma euforia... Não é uma euforia nervosa, assim, do rock, que é uma coisa também muito curiosa desse disco, assim. É uma euforia, tipo, que é um misto de sentimentos mesmo. Que, né, as letras, inclusive, lidam com N tipos de assuntos. Sim. E dentro dessa roupagem nervosa, muitas vezes, é uma euforia que você, enfim, sente muita coisa. E que funciona muito na pista, e funcionou muito ali no áudio do indie. Perfeito. Eu conheci o Bloc Party, eu acho que logo nos primeiros anos que eu comecei a ouvir música, entre aspas, profissionalmente, assim, que eu falei, nossa, tem um mundo novo acontecendo, eu quero saber o que é. E aí eu acho que eu comecei pela cena nova-iorquina, porque era o que bombava ali na época, então The Rapture, Strokes, LCD Sound System, toda essa pegada. E aí eu fui pros ingleses, né? Eu lembro que de cara eu gostei bastante do Bloc Party. Eu acho que essa coisa que você falou da energia, dessa pulsação, dessa fluidez, é uma coisa muito característica deles, assim. Eu acho que nenhuma das bandas inglesas da época tem essa pegada. Por exemplo, você pega o Libertines e o Arctic Monkeys, era uma coisa mais meio um canto meio falado, uma guitarra mais compassada. Aqui tem muito ritmo, muita pegada, a batida ela é quase eletrônica em alguns momentos. Mas eu lembro que o que foi o turning point pra mim já foi quase lá a partir do terceiro disco, quando a Rolling Stone tava... eu li uma matéria na Rolling Stone Brasil sobre o Bloc Party. Obviamente, eu acho que era uma tradução da Rolling Stone gringa, inglesa. E eles estavam entrevistando o Kelly Okereke, que era o vocalista, né? E a última pergunta que eles falam é sobre a homossexualidade dele. E ele simplesmente encerra a entrevista ali. E eu falei, calma, é um gay? E aí, eu achei muito fabuloso, porque, assim, ainda que eu ame a cena indie dos anos 2000, é um contexto muito masculino, assim. São só homens, a gente tinha pouquíssimas mulheres. A gente tinha a diva absoluta, que é a Karen O, do AAS, que ela era a maior de todas ali até hoje. A gente tinha a Beth Ditto também, tinha algumas outras coisas, mas era um universo muito masculino. E a partir do momento que eu entendi que era um homem gay, e aí um homem gay preto, e você começa a mergulhar nas letras, você vê que existe uma vulnerabilidade e uma sensibilidade poética que não tinha nesse universo que era muito masculino de, sei lá, pegação homem e mulher, transar no banheiro, como os Strokes estavam fazendo, drogas e orgias mil. Ele leva para uma outra perspectiva. E eu falei, cara,
Que legal. E aí eu acho que é pela primeira vez na minha vida eu me senti identificado com alguma coisa assim dentro desse universo. Eu falei, que curioso. E me encantei demais por esse disco e pelos dois posteriores, assim. Não, inclusive, o Kelly é um capítulo, eu acho, à parte. Você falou dessa sua identificação com ele. E tem uma coisa que eu fui refletir depois. Porque, assim, vou fazer um recorte racial aqui. Porque a questão de identificação, né, de ser negro no Brasil é muito complexa, né? É uma questão, um assunto que dá muito pano pra manga. E eu também fui me identificar como homem negro, mesmo de pele clara, mais adulto, depois tudo mais. Mas eu lembro hoje que de ter visto, conhecer o Kelly, o vocalista, e saber que ele era um cara negro, que ele era um cara preto, aquilo me deu um start, assim, tipo, me fez virar mais fã da banda. Sim. Até pela ausência de caras pretos ali nesse lugar do indie rock. Era, né? eles tipo, ali... e o TV on the Radio só. Isso que eu ia falar, eram as referências de homens pretos que estavam nesse universo, que era um universo, tipo, grande e que, enfim, movimentava muita gente e não tinha essa representatividade. Sim. E quando eu vi ele, tipo, caramba, o vocalista é preto e tem a questão do vocal dele, que é uma questão muito importante também, tipo, é muito legal o timbre de voz dele, tipo, e vai para um lugar do grito e é um timbre muito específico também, que funciona muito bem nas músicas. Enfim, é realmente uma figura muito importante ali na banda e nesse contexto. E é muito curioso, assim, nessa questão da representatividade, que ao mesmo tempo que ele foi muito impactante no simples fato dele ser um homem gay ali presente, ele nunca foi muito vocal sobre isso, ele é muito discreto. Você não tinha nenhuma notícia nos tabloides, por exemplo, sobre os namorados dele. Você sabe tudo sobre o Alex Turner, dele você sabe pouquíssimas coisas. Eu sei que, por exemplo, ele e o companheiro dele adotaram uma menina em 2017, assim. Mas é só isso. Você vê poucas fotos dele fora desse universo privado. E até quando ele compõe sobre, é uma coisa, assim, muito discreta, é muito sutil, é muito... Você que é gay, talvez você entenda. Se você não for, você também vai entender por uma outra perspectiva. Mas só de saber que tinha um cara ali, babadeiro, no meio dessa cena toda de homens sujos, de seus cabelos gosmelentos, eu ficava, tipo, super feliz. E um gatão com aqueles bração, nossa, eu acho ele tudo. Maravilhoso, sim, 100% maravilhoso. Mas vamos lá, vamos mergulhar nesse universo do Bloc Party, porque o Russell Lissack, que ainda hoje é o principal guitarrista e essa alma sonora da banda, e o Kelly Okereke, que é o vocalista e principal compositor do grupo, se conheceram em 1998 em Londres. Embora tenham passado por escolas diferentes, os dois acabaram conversando e estreitando laços durante a edição de 1999 do Reading Festival, que é um dos principais festivais de música da Inglaterra. Partindo da ideia de formar uma banda completa, eles fizeram o que qualquer músico inglês do início dos anos 2000 podia fazer, que era publicar um anúncio no semanário New Music Express. Ainda hoje existe, a edição física voltou recentemente, saiu um tempo atrás. Várias bandas inglesas surgiram depois de publicar o anúncio lá. Foi a partir desse anúncio que veio o baixista Gordon Moakes, que era um músico que integrou a banda entre 2012 e 2015. Já o baterista Matt Stone, que é excelente, por sinal, e que seguiu com o grupo entre 2002 e 2013, entrou para o grupo depois de uma audição realizada pelos membros da banda. Com o grupo formado, faltava apenas um nome e eles testaram vários deles até se definir. Union, The Angel Rage, Diet foram algumas das escolhas que eles marcaram nos primeiros meses de formação do grupo. Porém, depois de algumas conversas, o grupo optou por Block Party, que é um termo usado para descrever essas festas de rua, festas de quarteirão organizadas pelas comunidades, principalmente grupos negros dos Estados Unidos. Então, assim, era meio que aquele movimento onde tinha sempre uma banda de jazz tocando, a comunidade se reunia para trazer alimentos ali que eram compartilhados na rua. Então, eles meio que fechavam esse quarteirão e eram criadas as block parties. Só que na Europa, esse block party tinha um outro significado. Era block party também, mas ela tinha um viés de esquerda. Era meio que as festas de bairro dos grupos de trabalhadores e operários que se reuniam para formar isso. Então, meio que eles fizeram esse amálgama tanto das block parties norte-americanas quanto das block parties europeias e pensaram nisso como esse agrupamento desses 4 artistas que iam fazer música a partir disso.
Oficialmente, The Marshall Are Dead foi a primeira música do grupo a ser incluída em uma coletânea, apontando esses caminhos criativos para o Bloc Party. Nela a gente já tem uma série de elementos que são bem característicos do grupo, que sempre soube como equilibrar. Batidas e guitarras marcadas pela década de 1980, emulando ali o som de veteranos como Joy Division, com um repertório um pouco mais ruidoso que aponta para os anos 90. Então a gente vai ter muito de elementos de Sonic Youth, Weezer, Smashing Pumpkins, Blur, são meio que referências essenciais para a construção dessa identidade sonora do Bloc Party. E ainda que The Marshalls Are Dead seja a primeira música oficialmente colocada numa coletânea, o primeiro single de verdade do grupo foi She's Hearing Voices, que tá no disco que a gente vai comentar hoje, e ela foi lançada em fevereiro de 2004. E ela ainda vinha acompanhada de outras duas músicas, a própria The Marshalls Are Dead, numa versão mais organizada ali, melhor polida e melhor trabalhada em estúdio, e The Answer. Com esse single em mãos, lançado pelo selo independente Thrash Athletics, o grupo correu atrás de muita gente para mostrar o trabalho. Entre os nomes que tiveram acesso aos primeiros registros da banda, tá o radialista britânico Steve Lamacq, que é um importante nome da BBC Radio, o Alex Kapranos, que é líder do Franz Ferdinand, então ele recebeu um CDzinho em mãos, olha aqui, ó, ouço no som, e até o Steve Aoki, que já era um DJ de grande repercussão nessa época. Hoje em dia a gente sabe que ele faz uma eletrônica porquíssima, joga bolo na cara das pessoas ao vivo, mas ele é um aficionado pela música independente dos anos 90 e 2000. Até recentemente saiu uma notícia que ele comprou um quadro que é a imagem de capa do Cap and Jazz, que é uma banda de emo dos anos 90, assim, então é um cara que sempre teve essa conexão aí com a música independente. Porém, foi quando a banda caiu nas mãos do Dean Mack, que meses mais tarde viria a trabalhar para uma subsidiária da Atlantic Records, que o grupo de fato passou a fazer parte da indústria. Nessa época, a banda já contava com um EP que compilava algumas de suas principais canções, como o Bunket e Staying Fat, e foi autorizada a produzir um EP com o Paul Epworth. Hoje em dia, o Paul Epworth, ele é tipo assim, um dos nomes mais importantes da cena inglesa em termos de produção. Ele tem trabalhos com Adele, trabalhos com Coldplay, trabalhos com a Florence and the Machine, só que na época o Bloc Party foi tipo assim, era a primeira tarefa dele nessa gravadora e ele tinha que assumir isso, e ele faz muito bem, porque desse encontro veio em dezembro de 2004 o Little Toughs, que é um EP que revelou músicas como a própria faixa título, e Helicopter, que talvez seja uma das canções de maior sucesso aí da história do Bloc Party. Ou seja, a essa altura o Bloc Party praticamente tinha uma seleção de músicas poderosíssimas em mão, bastava apenas organizar tudo em um único repertório e acrescentar algumas novas composições, e foi exatamente isso que eles fizeram quando em fevereiro de 2005 deram vida ao excelente Silent Alarm. Amaury Terto, que disco foda, né? Que disco foda. Eu queria até fazer um parêntese que você falou sobre a influência sonora do Joy Division. E a capa desse disco, eu olho pra ela e eu falo, gente, poderia ser uma capa de um disco do Joy Division também. Sim, tipo, total. Nossa, essa coisa fria, gélida, soturna. É um grande disco, vamos falar sobre ele. O que você sentiu reouvindo esse álbum aí? Como que foi o impacto de mergulhar nele de novo? O que te remeteu mergulhar de novo no universo de Silent Alarm? Novamente, foram picos de euforia, e uma euforia muito positiva nesse lugar, assim, tipo, poxa, eu ouvi essa música sempre em muita atividade, eu estava reunido com pessoas que eu gostava, eu estava numa situação, tipo, de muita diversão, foi um impacto muito positivo, e surpreendente também porque é um álbum longo. Eu fui parar pra reparar, assim, todas as faixas, não tem uma que tenha menos que 3 minutos e meio. Sim. É um disco bem... Ele tem 14 músicas, 53 minutos e 53 segundos de duração. É uma experiência longa e é uma experiência muito boa. Foi ótimo. Longa pros padrões hoje, talvez, né? Que tudo não pode passar de, sei lá, 25 minutos no máximo, um disco, né? Cara, eu sou uma pessoa que revisita esse disco com muita frequência. Eu adoro correr ouvindo ele, porque tem várias músicas que funcionam muito pra correr. Little Toughs, por exemplo, é uma música que funciona muito pra correr, a faixa de abertura. Eu nunca tinha me ligado, mas ele tem uma estrutura meio característica nessas canções ali, porque elas começam meio que muito pequenas, talvez quase minimalistas, e eles vão acrescentando camadas de voz, camada de guitarra, camada de bateria.
E no final é uma coisa assim muito maluca, não tende ao noise, não é necessariamente exagerado, mas acaba numa coisa muito eufórica. Então essa coisa que você fala da pista é uma coisa que funciona muito bem na pista, nessa construção de chegar no final e você vai cantar, e você vai se jogar, e você vai cantar junto com seus amigos. Eu acho que tem muito disso, né? Sim, eu fico pensando, parecem atos mesmo, assim, começa de uma forma e de repente tem um segundo ato e tem um acréscimo, e é muito legal que, é incrível, a bateria, o baixo, a guitarra, assim, tipo, cada música você consegue acompanhar, assim, tipo, cada uma delas, cada um desses instrumentos, tipo, e às vezes não, na maioria das vezes a bateria é muito incrível, a guitarra é muito incrível, o baixo é muito incrível. Bom, a prioridade do Block Party ao gravar o Silent Alarm era, entre aspas, dar mais profundidade à música sonoramente falando. Em vez de se concentrar em fazer um disco de dance punk, que era um estilo que estava muito em alta na época, né? Então eles queriam trazer esse aprofundamento, essas camadas, essas construções que a gente falou aqui. A banda acreditava que o rock do século XXI só poderia sobreviver se as pessoas começassem a, entre aspas, misturar estilos que não deveriam ficar juntos, como eles mesmos deram em entrevista. O Okereke sugeriu que bandas com visão de futuro alcançam um platô e começam a questionar os limites de seus meios. Isso leva, entre aspas, uma experimentação com elementos de outros gêneros. Dessa forma, o Block Party decidiu explorar a ideia de mesclar estilos diferentes logo do álbum de estreia. Então, assim, enquanto algumas bandas levam carreiras para testar outras coisas, eles falaram, não, o primeiro disco a gente já vai mesclar um monte de coisas aqui e é o que vai funcionar. Então a gente tem, dentro desse universo criativo que era muito voltado ao indie, ao pós-punk, ao revival do pós-punk, elementos de R&B, eletro e pop. Então, assim, além dessa base de fãs de indie rock, eu queria muito que o álbum soasse como, entre aspas, rico e completo. E eu acho que eles conseguiram muito bem, assim, porque durante o intervalo de 50 minutos e 53 segundos do trabalho, o grupo britânico se reveza em uma sequência de faixas que confessa algumas de suas principais referências, porém segue um caminho diferente de tudo aquilo que vinha sendo produzido na cena inglesa da época. E aí tem a questão dos conceitos líricos do disco, assim, é porque ele é muito de observação, ele vai cantar sobre as pessoas que ele está observando. São menos canções centradas nesse eu lírico romântico, desse eu lírico apaixonado, solitário, existencialista, e mais essas observações que ele ia fazendo ali. E até o Okereke definiu o disco como uma ópera no reino da política cultural. E muitas das canções são inspiradas no estilo de autores de poesia confessional, como Annie Saxon, o Tom York e a Bjork. Então, assim, são artistas que muitas vezes partem do eu, mas eles acabam sempre caindo nesse universo da sociedade, das relações desse indivíduo, como, às vezes, a dor desse indivíduo, ela é nada quando ele começa a observar o todo ao redor dele, né? Então, em geral, o Silent Alarm, ele tenta deixar claro essa inutilidade existencial da vida. E em retrospectiva, o Okereke notou temas como desamparo e cansaço como alguns dos principais elementos do que ele estava sentindo na época que ele compôs esse álbum. Eu acho que com isso a gente já pode entrar nas canções desse disco. São 14 composições e eu quero perguntar para você, Mauri, qual é a sua favorita desse disco hoje? Porque eu imagino que essa é uma escolha que muda ao longo das audições. Sim. Hoje, This Modern Love é a minha hoje. Mas a Bunker era anos atrás, na pista ali. Bunker, é boa, perfeito. Eu acho que This Modern Love é senso comum, assim. Eu acho que ela é a mais completa do disco, assim, essa questão de como ele estuda a questão dos relacionamentos modernos nesse começo do século XXI ali. A música em si, ela é musicalmente muito interessante, eu acho que bem construída, bem produzida. O que é curioso, porque não é a faixa que as pessoas mais se lembram da banda, né? Exato, mas ao mesmo tempo, todas amam essa faixa. Normalmente as pessoas vão muito pro Like It in Glass, que é justamente a canção de abertura, o Helicopter, que eu acho que talvez seja mais popular, né? E eu acho que elas têm muito dessa essência do que é a sonoridade da banda. Eu gosto demais do This Mother Love, eu acho que o acabamento dela, a estrutura, ela meio que vai ser copiada depois em várias outras canções que o Block Party vai fazer posteriormente. Mas uma que recentemente eu voltei a ouvir e bateu de um jeito diferente, que é justamente Little Tufts, que é uma faixa que ela tem essa questão
da bateria bem acelerada, ela tem essa questão das camadas, e aí eu sempre tenho um eterno drama interno comigo, por que eu nunca embarquei no movimento emo, assim, todos os meus amigos foram emo no começo dos anos 2000, eu nunca consegui comprar muito, e eu acho que era porque o Bloc Party meio que tinha muito essa sensibilidade, essa questão do emo, e o Little Tufts é muito uma música emo, dessa coisa de tipo assim, ele canta uma coisa e daí repete com um refrão, com um vocal bem melódico no fundo, assim, então eu acho que ela tem meio que essa pegada, assim. Mas eu gosto de várias músicas desse disco. Eu acho que a sequência de abertura, Like It in Glass, Helicopter, Positive Tension, Bunket, Blue Light, She Hearing Voices, This Mother Love, é tudo assim... Não, essa primeira parte, assim, é matador. Não tem uma música ruim. Não tem uma música ruim. Positive Tensions é uma que eu também tenho redescoberto muito por conta dessa... Ela começa com uns ruídos de guitarra, uma coisa meio suja, assim, e aí a faixa vai se construindo. Mas é lindo, lindo. Pioneers, a gente falou muito dessa coisa de como as músicas começam minimalistas e no final você tá, tipo, se esgoelando de cantar e tem toda uma camada de coisas. Pioneers é muito uma dessas canções. A música de encerramento, Compliments, ela começa quase com um drone, uma coisa meio ambiental, assim, meio suja, e de repente ela tá explodindo e você tá cantando junto, assim, também. Então acho que tem várias pequenas canções, assim, que elas... É um disco que você precisa muito revisitar, porque eu sinto que cada vez que você volta pra ele, você fala, essa aqui é minha favorita agora. Não, é essa aqui é minha favorita, essa aqui. Não, né? E a música de encerramento, você ouve, você poderia ouvir uma outra banda ao longo do disco, assim, porque ela é totalmente diferente do que você ouviu até então, e você fala, nossa, o caminho que eles poderiam seguir, tipo, é fantástico. E eu acho muito curioso que ele é um disco de estreia, mas muitas das canções já tinham sido apresentadas. E aí eu fico com uma sensação de como ele foi bem construído, assim, no sentido de eles deixaram só o melhor pra esse disco, assim, olha, essa música, porque normalmente artista quando lança EP, single, às vezes a música faz muito sucesso, eles falam assim, vamos tirar pro que já esgotou, e é que eles trazem de volta essas canções, tipo, o primeiro single oficial deles, que é o She's Hearing Voices, tá aqui e faz sentido, tá dentro desse disco, ela tá totalmente dialogando com o que tá sendo proposto por eles, né? E aí, assim, tem mais uma coisa também que eu acho interessante, é que ao mesmo tempo que ele captura esse espírito da banda bem em início de carreira, ele já aponta muito caminho pro trabalho seguinte, que eles vão lançar justamente logo no ano seguinte que sai esse disco, que é a questão da relação com a música eletrônica. Muitas das baterias desse disco, assim, elas são bem pista, como você tá falando. Tanto que a gente tocava doidado, assim, e funcionava. Até hoje funciona você tocar na pista. Então, acho que essa coisa desse aceno para música eletrônica começa aqui, vai ser bem destacado no trabalho seguinte, e até quando o Okereke vai se lançar em carreira solo, se eu não me engano, um dos primeiros discos dele em carreira solo é o Boxer, ou The Boxer, é bem com foco na música eletrônica também. Eu queria falar de Blue Light, que é uma que a gente ouve a voz do Kelly em outra projeção. Em boa parte do disco ele tá num tom mais alto ali, e nessa ele tá com um vocal mais tranquilo, e é muito legal também que tem essa troca, parece um novo instrumento dentro da música, assim, tipo, é uma que eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa, você falou dessa, mas a questão da a voz dele é realmente um instrumento dentro desse disco, assim, porque assim como as guitarras vão aumentando de tom, a bateria vai ficando mais acelerada, a voz dele vai sendo trabalhada em várias camadas, assim, então eu imagino que ele fez várias sessões, por isso que eu falo que o trabalho do Paul Epworth aqui pra mim é meio que é quase um TCC dele como profissional. Olha, aqui é o que eu posso fazer. Porque se você pegar os trabalhos posteriores que ele vai trabalhar com a Florence, com a Adele, que são artistas com uma potência vocal muito grande, parece que ele ensaia tudo aqui, assim, do que ele pode montar em estúdio nesse sentido de brincar com as vozes, né? Bom, verdadeira coletânea de sucessos em formato de disco, o Silent Alarm rapidamente caiu no gosto popular e alcançou a 3ª posição nas paradas inglesas de 2005. Na época, a banda estava apenas atrás de nomes como The Killers, que teve sempre uma penetração muito grande no Reino Unido, e os Scissor Sisters, que era um outro nome de grande sucesso da cena nova-iorquina.
outro personagem gay ali, queer, maravilhoso, e que também estava ocupando as paradas inglesas. Tinha essa relação deles com o Elton John, então sempre teve essa penetração muito fácil no mercado inglês. O álbum obteve a certificação de ouro em 24 horas após seu lançamento na Europa, e 350 mil cópias foram enviadas para o mundo todo na primeira semana de março de 2005. 20 mil foram enviadas para a América, o dobro da previsão de janeiro das gravadoras, então assim, foi um álbum que comercialmente foi bem sucedido. Nos Estados Unidos, o disco entrou na Billboard 200 na posição de número 114 e na Billboard Top Independent Albums na 7ª posição. E aí a gente tá falando de 2005, é um ano movimentadíssimo pra cena indie e tudo mais. Tem vários álbuns que eu sei que assim embalaram nossas baladas aí, Strokes lança disco esse ano, então tem muita coisa rolando. Estima-se hoje que o disco tenha vendido no mundo todo mais de 1 milhão de cópias, então assim, com certeza um sucesso. O álbum também contou com ampla aclamação da crítica, sendo indicado como álbum do ano pela NME. E vale ressaltar que o Silent Alarm foi lançado em um dos anos mais movimentados da história da indústria da música nos anos 2000, batendo aí, ó, de frente com obras como Illinois, do Sufjan Stevens, o Late Registration, do Kanye West, e aí pegando mais um recorte inglês, o Demon Days, do Gorillaz, que é o disco de maior sucesso da carreira do Gorillaz. Ainda sobre o impacto do disco nessa época, em 2006, a NME colocou o Silent Alarm na posição de número 55 na lista dos 100 melhores álbuns britânicos de todos os tempos. Então não é nem na lista daquela época, de todos os tempos. Enquanto a Drowned Sound classificou o disco na posição de número 3 na lista dos 66 álbuns favoritos da equipe da revista entre 2000 e 2006. Em 2009, a revista Clash colocou o disco na posição de número 11 na lista dos 50 melhores álbuns de 2004 a 2009, então daquele recorte de meio da década. E no mesmo ano, a Pitchfork o classificou na posição de 156 em sua lista dos 200 melhores álbuns da década de 2000, enquanto nessa mesmo recorte, a NME colocou ele na posição de número 38 na lista dos 100 melhores álbuns da década, montada pela publicação. O Silent Alarm foi tão bem sucedido que isso acabou ofuscando os trabalhos posteriores da banda, com crítica e público fazendo comparações ao que foi lançado posteriormente. O disco seguinte da banda, que é a Weekend City, é de 2007, eu continuo achando que é um excelente disco. O Intimacy é o disco de 2008 que já começa a ser mais divisivo, aí começa a trazer essa questão de ruptura. Queria que a gente conversasse um pouco, Maurício, sobre essa questão desse disco de estreia tão impactante que meio que acaba matando a banda posteriormente. Eu, particularmente, tenho um eterno sentimento de quando é que eles vão lançar um novo Silent Alarm, e eu sinto que cada novo álbum deles tem pelo menos um single que eu falo, eles estão vivos, e aí eu ouço o disco na íntegra e falo assim, cara, não tem mais aquela mesma sensação de impacto, sabe? Sim, é um caso muito curioso e muito legal a gente refletir agora, né, com esses anos que passaram, porque realmente, num cenário que estava fervilhando, num ano que estava borbulhando, tipo, um disco de estreia realmente causa impacto e vira um disco da década ali nesse meio. E eu concordo com você e não sei explicar até, porque realmente é um disco muito redondo que causa esse impacto e depois você fica com a impressão, você ouve os discos posteriores, que parece que eles estão emulando eles mesmos em algum momento, ou tá muito parecido, ou tipo, tem até um riff de guitarra ali que você ouve, que tipo, isso aqui é Block Party. E no primeiro disco funcionava em todas as músicas, já no segundo, no terceiro, já causa um incômodo. A Weekend City, eu gosto que ele vai muito pra música eletrônica, então tem aquela música Influx, que é uma das canções de maior sucesso deles, que também reforça essa relação deles com a música eletrônica, que eu acho que ela traz um sopro de novidade. Quando vai pro Intimacy de 2008, tem umas baterias quebradas, umas coisas mais experimentais, às vezes vão pro math rock, eu gosto. Depois eu sinto que eles vão meio que sempre tentando emular o Silent Alarm, assim, eu acho triste. Mas, e aí, assim, é uma banda que hoje em dia o repertório deles é praticamente o Silent Alarm inteiro, assim, eles tocam muitas das coisas. Se eu não me engano, no ano passado eles começaram uma turnê de 20 anos desse disco, estão tocando na íntegra. Fizeram de 15 também, né? Fizeram de 15, assim.
é meio triste, assim, porque eu queria muito ver um outro disco tão impactante quanto esse, mas parece que eles queimaram todas as fichas, assim, nesse primeiro, né? Foi um encontro ali do acaso com profissionais muito bem estruturados e que não conseguiram, né, realmente. E aí, assim, só um fato curioso nesse universo mundinho Block Party, a banda tocou no Planeta Terra Festival aqui no Brasil em 2008, porém o que mais marcou foi o playback meses antes, que marcou a maior lembrança do grupo no Brasil. Eles já estavam sondados para tocar no Planeta Terra, e inexplicavelmente eles vieram tocar num VMB. E aí, assim, a banda passou a tarde ensaiando, tava tudo alinhado para que eles fizessem uma apresentação ao vivo, e de repente eles falaram de última hora, não, a gente vai fazer um playback. E aí, assim, é uma apresentação ridícula, é patética. Se eu não me engano, o baterista, não lembro, o guitarrista se joga, assim, no pitch, assim, na galera. No final, derruba a bateria. E ficou muito claro que era um playback. Na época, assim, até algumas pessoas, eu lembro que tentaram defender a banda, falando assim, que absurdo, o grupo protestou, mas foi uma decisão da própria banda de fazer playback ali ao vivo. Então tem esse fato curioso do grupo, e eu acho que eles nunca mais voltaram depois dessa apresentação do Planeta Terra pra cá. Deu uma bela arranhada na imagem deles aqui. Sim. Com esse episódio. Queria encerrar esse programa, Ori, perguntando pra você qual que é o impacto desse disco ainda hoje, se ele tem algum impacto, se o Block Party foi uma coisa de anos 2000 e nunca mais. O que você pensa sobre esse disco aí? Cara, eu acho que tem um impacto, eu acho que tem essa marcação na história. É uma banda que marcou os anos 2000 e que acho que vai ser lembrada sempre por conta disso, mas também tá lidando com música, e é música bem feita, e acho que vai ter um impacto aí de bandas que vão querer beber do pós-punk, que vão ter referências mais atrás ali do Joy Division, vai, enfim, chegar no Block Party em algum momento. Eu acho que tem ali, faz parte de uma linhagem de grandes bandas. Talvez do primeiro disco de estreia bom só, talvez, mas eu acho que tem esse impacto, e acho que bandas hoje que tem uma sonoridade rock ali, de indie rock, enxergam Block Party e esse disco como referência, assim. Pra mim, o que pegou desse disco, do impacto desse disco, foi quando o Paramore lançou há alguns anos o This Is Why. E aí a Hayley Williams falou, cara, eu adorei essa banda Block Party, eu não ouvi quando saiu, e toda a base desse disco foi em cima do Block Party, assim, tem elementos de Talking Heads e outras coisas, mas a essência desse álbum, a forma como eles usam os timbres das guitarras, as harmonias de vozes, tudo foi muito calcado em cima do Block Party, e eu achei, cara, que legal que, sei lá, 20 anos depois o disco continua tendo esse impacto. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito que eles continuassem produzindo outras coisas verdadeiramente marcantes. E aí, se a gente pega, por exemplo, outra banda que estreia oficialmente em 2006, mas é da mesma época, é o Arctic Monkeys. Eles fazem um disco, assim, arrebatador de estreia. É um disco que poderia, assim, cair nesse mesmo universo de, tipo, One Album Wonder, mas eles conseguem lançar um segundo disco muito bom, um terceiro disco muito bom, o quarto disco, até o A.M. ser uma coisa que vai explodir para o mundo inteiro, catapultar eles para outro universo. Hoje eles estão numa fase mais contemplativa. Eu queria muito que o Block Party tivesse seguido nessa toada, mesmo que não tivesse um disco assim tão marcante, mas que eles tivessem outros trabalhos posteriores que pudessem dar essa longevidade, que eu sinto que, assim, foi uma coisa muito marcante nos anos 2000. Eu acho que toda vez que a gente vai estudar sobre o rock inglês dos anos 2000, o Silent Alarm é um capítulo que você tem que parar e ouvir, estudar e falar, cara, que disco foda, e entender o trabalho do Paul Epworth, mas eu sinto que eles não estão mais vivos hoje em dia. Eu não sinto que, por exemplo, uma geração nova vai parar e ouvir Block Party como ouve Arctic Monkeys, porque tem outros trabalhos. Até bandas que hoje em dia estão lançando os trabalhos ruins, tipo Franz Ferdinand, eu sinto que continua reverberando, sabe? E aí, assim, como fã, eu sinto uma dorzinha, assim, no peito, mas eu acho que todos sempre teremos o Silent Alarm de um jeito ou de outro pra sempre, eternizados em nossos corações. É uma dor compartilhada, Kleber, e a gente vai encerrando assim, sentindo dor. Mas, eles não seguem mais como antes. Infelizmente, acho que uma nova geração não conhece. Espero que até esse episódio ajude a disseminar a palavra de Silent Alarm, porque merece ser ouvido.
O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br, onde sempre vai ter algum texto sobre algum disco recente do Block Party, mesmo sendo discos horríveis. Eu sou a Mauri Terto, estou nas redes sociais como a Mauriti com I, T no final. Você pode também acompanhar matérias e entrevistas que eu escrevo lá na revista Gama, @Gama Revista. Muito obrigado, Kleber. Eu que agradeço, a Mauri. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Se gostou desse programa, avalie, compartilhe com seu amigo fã de Block Party. Com certeza você tem algum fã de Block Party perto de você. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.